No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Muito boa noite, estamos chegando com o nosso programa Saúde e Bem-Estar mais uma vez, nesta sexta-feira, dia 10 de julho de 2020, claro, para reapresentar mais um programa especial, mas com toda certeza muito importante para você que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais. Para você que está conosco aí no Facebook, já aproveita para curtir, compartilhar com seus amigos, marcar os seus amigos, para que eles possam rever também novamente esse nosso programa. Para você que está conosco no nosso canal no YouTube, já aproveita, deixa o seu like, ativa aí o sininho de notificações para você receber uma mensagem assim que o nosso programa começar toda sexta-feira, você vem acompanhar o programa aqui com a gente. Claro, também te faço esse convite especial para você se inscrever no nosso canal. Assim você tem acesso à nossa programação completa com todos os programas que já foram ao ar, para você rever quantas vezes quiser e aproveitar para compartilhar com seus amigos também. Hoje, na nossa reapresentação desta sexta-feira, nós vamos trazer aqui, mais uma vez, falando de tratamentos alternativos. E nós vamos falar hoje, dentro desses tratamentos alternativos, da constelação familiar e também da Reiki. E nós recebemos aqui dois especialistas nestas áreas que trouxeram essas informações para a gente conhecer um pouquinho mais desses tratamentos alternativos. Nós entrevistamos aqui a Dilma, que vem para falar da constelação familiar, e também o Monad, que falou sobre Reiki aqui no nosso programa. Vamos rever então esse programa especial, falando sobre tratamentos alternativos aqui nas nossas plataformas digitais do nosso programa Saúde e Bem-Estar. E eu começo falando com a Dilma exatamente sobre isso, né? Para as pessoas que nos assistem, para quem nos acompanha, que também tem essa mesma curiosidade. Explica para a gente, constelação familiar é uma terapia? A princípio, o Bert Hellinger, que é o organizador, ele não criou. Algumas pessoas dizem criou, mas ele mesmo diz não. Já existia e eu fui ampliando, né? Agora, as novas constelações com as quais nós trabalhamos hoje, sim, aí é uma criação dele, né? Ele começou dizendo assim, é uma terapia e é uma terapia do futuro, há mais de 40 anos atrás. Hoje ele diz assim, é uma filosofia de vida. Então ela serve, sim, ela está dentro das terapias integrativas, né? Que hoje é uma das 29 aí dentro do SUS, né? Mas, enfim, é realmente uma filosofia de vida. A gente muda o olhar para a vida, né? Dentro ainda desses esclarecimentos, para deixar bem claro e tirar também todas as dúvidas, constelação familiar tem alguma coisa a ver com religião? Boa pergunta. Realmente não. Eu sempre, nos workshops, mesmo na formação, né, que eu dou, as pessoas perguntam, no início tem esse medo, às vezes, da mistura. Não. Hoje, o Bert, ele foi observando isso empiricamente, como é que se dava todo aquele movimento, né? Ele é estudioso da alma humana e do comportamento humano, né? Várias terapias. E ele foi observando o fenômeno no campo, o que dava força, o que tirava força, o que prendia, o que soltava os familiares, né, ou aqueles descendentes. E aí, com isso, hoje nós temos a física, a ciência toda para nos auxiliar, né, no que é constelação familiar. Então, Rupert Sheldrake, que vai falar aí dos campos morfogenéticos, enfim. Quando a gente vai pesquisar, a gente vai encontrar lá, para cada área, todo um teórico nos auxiliando, né? Então, hoje ela tem toda uma abordagem teórica por trás, né? Bacana, então. Vamos então agora também para ouvir sobre um outro método, que é o Reiki, né? Então eu gostaria de perguntar para o Tomás, para ele explicar também um pouquinho para a gente o que é o Reiki, né? Como surgiu e como é colocado isso para a população. O Reiki é uma terapia japonesa de harmonização do corpo, mente e espírito. Então, foi redescoberta no Japão por Mikao Usui, faz uns 100 anos atrás. E ela trabalha com a canalização de energia. Digamos, a energia do terapeuta não passa para o paciente, senão o terapeuta canaliza energia do cosmos. E isso faz reequilíbrio dentro do sistema energético da pessoa, onde seriam os canais dos 7 chakras principais, que os chakras seriam os pontos energéticos. Se isso está desequilibrado,
isso traz emocionalmente problemas, e esses problemas no fim terminam sendo físicos. Então, dentro do Reiki, se acredita que tudo começa pelo mental e emocional e depois passa para o físico, já na última etapa. Ainda dentro dessa explicação, Thomas, existem tipos diferentes de Reiki? E se existem, quais são esses tipos, quais são, como se diferenciar também? Né? Existem muitos tipos diferentes de Reiki. O Reiki que o Mikao Usui ele redescobriu se chama Reiki Usui tradicional. Mas depois, como o mundo evolui, o Reiki também evolui. E para cada lugar criaram formas diferentes, e para cada pessoa também formas diferentes. Tem Reiki totem animal, Reiki xamânico, Reiki das árvores, Reiki dos anjos. Tem muitas variações do Reiki, mas todos vêm do Reiki tradicional Usui, que é o que Mikao Usui redescobriu. Agora, Dilma, até para a gente entender um pouco mais sobre a constelação familiar, você já disse que não é uma religião, propriamente dita, né? Mas a gente, para entender um pouco mais, a constelação familiar tem base científica? Então, eu já falei um pouco disso, né? Tem várias abordagens por trás que sustentam, né? Então, falei um pouquinho do Rupert Sheldrake. Tem até um vídeo disponível no YouTube dele, né? Onde ele, quando ele se encontrou com Bert, a felicidade dele, porque já tinha 20 anos de estudo sobre os campos mortos, como essa organização, né, dos campos. E aí ele vê na constelação ali em grupo, porque ela pode ser individual, grupo, distância, né? E vê ali no campo aquele estudo que ele vinha fazendo há tanto tempo, né? Hoje temos a epigenética, que fala desses padrões que se repetem, mas que estão lá, né? Um avô, um bisavô, o neto nunca viu e de repente faz algo muito parecido, né? Tem um comportamento semelhante. Então, hoje podemos nos valer. Somos muito felizes quando vamos explicar constelação. O Bert nem queria que constelação familiar fosse uma escola, mas hoje ela é uma escola, né? É uma escola que nos traz muitos benefícios, né? E tem como você fazer uma definição para a gente, ou falar como que se dá essa constelação? Então, quando no grupo a gente escolhe pessoas, né? Hoje, com as novas constelações, ela não tem mais um protocolo, né? Não é fixo. Então, o constelador muito centrado, ele, a partir daquele cliente que chega, então você é meu cliente aqui e você tem uma questão ou não, pode ser também sem tema, né? E eu vou junto com você ali escolher de repente uma pessoa, ou você escolhe, depende muito daquele momento, para representar a você ou então o seu tema, né? A sua questão. E a partir dali vai se dando um movimento que o Bert passou ultimamente, ele chama de movimento do espírito, que não tem a ver com espiritismo, com religião, né? Não desmerecendo nada disso, mas realmente porque o movimento do espírito para ele, alemão, né? Então para ele é um movimento involuntário do corpo, que não somos nós que escolhemos aquele movimento. O corpo vai e segue e mostra a informação daquele campo informacional daquilo que tem ali, ou em relação àquele membro da família, ou aquela questão que está sendo olhado, né? É bem interessante como isso vai se mostrando assim. Vocês não viram ainda uma constelação? Não, ainda né? não. Ainda não. Tá certo, então. Agora vem aqui, Paulinho. Uma pessoa que está nos assistindo, está nos acompanhando, ela ficou curiosa. Como é que ela deve fazer para conhecer, para participar? Eu quero fazer um tratamento, tem algo específico, não tem? Como é que se dá esse primeiro contato? Bem bacana a tua pergunta, assim. A pessoa chega para ela a informação. De repente, tem pessoas que dizem assim, já ouvi sobre constelação familiar há 5 anos. E hoje é que senti essa necessidade, alguém falou, e aí eu procurei, te encontrei e tal, né? Então, a pessoa, ela, como adulto, porque nós cuidamos de adultos, né? Mesmo das crianças, através dos adultos, a pessoa que busca esse adulto, assim como a gente vai no médico,
para tal coisa, a gente fica sabendo ali de uma constelação que pode nos ajudar com as questões sistêmicas, né? Aqueles padrões que nós tentamos e não muda, né? Não modifica. Sim. E a pessoa então busca um constelador. E eu acho que aqui cabe uma observação. Ao buscar esse constelador, como com certeza que o Thomas estava me falando, que trabalha há 15 anos com o Reiki ou mais, né? Então, busque um constelador que tenha feito muito trabalho pessoal seu, porque o que vai ajudar, como qualquer terapia integrativa, é o trabalho pessoal, é o amor que cura. Então, o amor, ele passa por nós, ele está no campo e passa na medida que a gente consegue dar a permissão para isso. E para isso preciso ter feito meu trabalho pessoal. Seja em qual terapia ou psicoterapia, eu preciso me conhecer, me trabalhar, e então eu posso servir ao outro. Muito bem, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira, né? A gente sempre tem este encontro marcado com você. Claro, também temos os nossos companheiros, aqueles que acreditam no nosso trabalho. Entre eles está a Unimed Dourados. Eu quero falar agora da Unimed Dourados, porque sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados, é poder fazer parte das 40 mil vidas atendidas por mais de 400 médicos no Mato Grosso do Sul, poder contar com a farmácia, laboratórios próprios e um ambulatório com agilidade em consultas médicas. Acreditamos que este é o cuidado que você merece, porque cuidar de você, este é o plano há 40 anos, Unimed Dourados. Muito bem, Thomas, você já disse pra gente aqui que o Reiki é uma terapia natural. Sendo uma terapia natural, quais os benefícios que o Reiki traz para as pessoas? O benefício que o Reiki traz para a pessoa vendria a ser como um novo olhar. Não, a pessoa chega no Reiki procurando algo que ele quer mudar. Então, o Reiki cura? Não. O Reiki potencializa o organismo a se curar. Então, os benefícios que tem para depressão, para dores das costas, para emoções que você não tenha conseguido superar, traumas, perdas. Sim. Também. Na verdade, o que faz é um novo olhar. Então, não é para uma coisa em específico. Ele é muito amplo, como uma terapia integrativa. Mexe muito com as emoções. Com as emoções. Como uma terapia integrativa, ela olha como um todo a pessoa. Não é só, o fígado, vamos olhar o fígado aqui. Sim. Não, por que o fígado está aqui? O que é o que você está comendo? E o Reiki faz que você olhar de novo todo o processo de vida que você tem. Sim. Como acorda, o que você come, o que você fala, o que você pensa. Então, ele começa, como você olha, você começa a mudar. E aí você vai reconstruindo a sua história. Reconstruindo. Então, também, como ele atua sobre o sistema energético do corpo, cada chakra, que é um centro energético grande, atua sobre o sistema endócrino. Então, nós temos nosso sistema endócrino, nossas glândulas endócrinas. Então, se o chakra não funciona bem, a glândula endócrina não libera a quantidade de hormônio necessário. Então, o corpo começa a ter um desequilíbrio. Quando você aplica o Reiki, nesse ponto, a glândula endócrina se reorganiza e começa a liberar a quantidade de hormônios. Digamos, chakra do coração. Aqui tem a glândula endócrina do timo. Se você não está vendo o coração, então isso repercute no timo. O timo cria linfocitos T do sistema, da defesa do sistema imunológico. Então, correto. Se você sofre do coração, não libera tanta hormônio, então baixa a defesa, você enferma. Então é assim que atua o Reiki, sempre desde o espiritual, mental, emocional para o físico. Último, o físico. E todo acompanhamento, todo tratamento, a gente faz a pergunta e fica na dúvida. Tem contraindicação Reiki? Existe alguma contraindicação de se fazer uso dessa terapia? Quem pode receber também um Reiki? Não tem contraindicação. Qualquer pessoa pode receber o Reiki. O Reiki é uma terapia de muito carinho, muito amor. É muito suave. Ela vai actuando devagarinho na pessoa. Ele ajuda a você absorver do medicamento que você precisa e você expelir o que não precisa. Então, sempre ela vai com o tratamento médico. Nunca é ou ela ou o tratamento médico. As duas são juntas.
O Reiki acompanha tudo, o Reiki acompanha qualquer tipo de religião que você tem também, ela vai te fazer olhar para isso desde outra perspectiva. Então não tem nenhuma contraindicação. A única contraindicação que eu poderia ver é que quando você faz o curso de Reiki, depois você aplica Reiki o dia todo. Então, digamos, como que uno vira um vício, não, da aplicação. Porque ele é tão efetivo que você depois, enxaqueca, qualquer coisa que você tem, em seguida você vai aplicar. Naturalmente você vai estar usando. Se aí a coisa não melhora, você vai ir no médico e vai fazer um acompanhamento médico junto com o Reiki. Mas eu sempre recomendo, mais que você ir a receber uma aplicação de Reiki, o melhor é você aprender a fazer Reiki. Porque cada família teria que ter um reikiano para poder ir no problema no começo e não deixar isso evoluir. Aí se isso vai evoluindo, você vai no médico. Mas muitas coisas param antes de você precisar tomar um medicamento, antes de você ter que ir para o hospital. Você consegue resolver quando tem alguém dentro de uma família que aplica o Reiki. Funciona como um método preventivo. Então. É totalmente preventivo. Bacana, então. Ô Dilma, você já explicou um pouquinho como é que se dá uma constelação, mas eu queria que você dissesse pra gente também quem pode constelar. Todas as pessoas adultas, né? Hoje, antigamente a gente constelava criança, constelava jovem. Hoje nós percebemos, através das novas constelações, né, que as pessoas adultas, autônomas, que já se sustentam, já pagam suas contas, né, eles já podem dizer eu por mim, você por você, né, tem essa força. Então, já experimentei constelar os jovens, assim, a partir de vivências e depois tive que buscar o auxílio da mãe, né, para finalizar algo ali que não completou. Então, realmente, nós precisamos ter essa força. Já constelei também pessoas que ainda não estavam totalmente na vida, autônomas, mas que já tinham essa força. Então, porque ali eu vi que eles estavam recebendo a ajuda ainda dos pais para facilitar a vida, mas ele já poderia viver do próprio dinheiro se ele quisesse, né? Sim. Você falou muito na constelação do âmbito pessoal. Eu posso constelar, por exemplo, na minha empresa? Ah, sim, sim. Grupos diferentes? Sim, instituições. Eu trabalho com a Secretaria de Educação lá de Amambai, um trabalho maravilhoso lá. E a gente lá não constela, mas faz os movimentos sistêmicos, né? E a diferença que dá. Então, hoje a constelação, ela está na organização, no judiciário, né? Na escola, na saúde, né? Tem todas as áreas, né? O Thomas vai falando e eu vou dizendo sim. Aqui, dizendo sim também, deveria ter um constelador em cada família, sabe? Não o constelador, não preciso constelar, mas o fato da pessoa ter esse outro olhar para a vida se espalha em ressonância para todos. Então, eu gostei dessa ideia. É uma boa sugestão, é uma né? boa sugestão. Muito bem. Aí dentro desse assunto aí, ele pode ser feito em um lugar específico, ele pode ser feito na minha casa, na minha empresa, horário... Bem, eu trabalho aqui em Dourados, eu atendo lá no IEVA, né? Que é um espaço terapêutico, tem algumas pessoas, algumas terapias lá. Mas trabalho também à distância, a gente não fala online, fala à distância, né? E também em grupos, e sim, se eu estiver aqui e a pessoa não puder se locomover, eu vou até a residência, né? Às vezes é o caso. Mas se a pessoa pode, eu prefiro que ela venha até mim, né? Com horário marcado, geralmente 1 hora, né, para as constelações. O grupo a gente tem aqui de 15 em 15 dias, né, então, mais ou menos, né, aproximadamente. E aí a pessoa sempre agenda, marca eu falo assim, só concluindo, né, a constelação é como uma cirurgia na alma. A pessoa diz assim, eu posso chegar na constelação depois que começou? Eu digo assim, de preferência não. A mesma coisa você marcar uma cirurgia, aí você diz, vai começando lá a cirurgia, que já eu tô chegando deito na maca, né? Então não, tem todo um caminho, um preparo, é uma cirurgia na alma, né? Na alma daquela família, é muito grande uma constelação familiar, né? Eu ia falar exatamente sobre essa questão de preparo, por exemplo, para a pessoa que se dispõe a fazer, para constelar, existe um ambiente para isso, um ambiente que tem que ser preparado para isso, pode ser feito em que tipo de ambiente? Não, o preparo é do constelador, né? Ele precisa estar conectado sempre, né? Hoje a gente diz assim, conectado com o que é maior.
né? Essa conexão. E aí, cada pessoa na sua crença vai dar um nome. Né? Nós trabalhamos com, o Thomas estava dizendo, todas as religiões, né? Todos, inclusive os ateus, né? Então, a beleza, uma das belezas que eu acho da constelação é que ela serve a todos, ela serve à vida, né? E é muito parecido. Vocês foram muito felizes em chamar aqui os dois, porque vocês foram falando, eu fui ouvindo o Thomas, e como só que vão aqui se trabalha... complementando, né? Exatamente, e até porque chama de complementar mesmo, né? Sim. Integrativas complementares, uma complementa a outra, que complementa as medicinas convencionais, né? Bacana. Ô Thomas, a Dilma falou que é importante, por exemplo, quem vai buscar uma alternativa como essa, buscar quem já tem uma certa experiência. Você já disse que já está há 15 anos nesta caminhada e praticando o reiki, né? Quem é que pode, por exemplo, se colocar como um mestre em reiki para poder passar isso para as pessoas? Existe um cuidado especial para isso? Qualquer pessoa pode se colocar nessa condição ou precisa ter uma formação, um preparo para isso? Precisa ter uma formação. O Reiki se divide em 3 ou 4 níveis, dependendo do lugar onde você vai praticar. Dentro da Casa Chakra, onde nós damos os cursos, são 3 níveis. No primeiro nível, você faz autoaplicação, aplicação nas plantas e nos animais, na água que você vai tomar, na comida. Esse é o primeiro nível. Segundo nível, você aprende para aplicar as pessoas e para fazer a distância. E no terceiro nível, que seria A e B, você é mestre de Reiki. Então, para alguém ensinar o Reiki para outras pessoas, precisa de ter a maestria, todos os níveis. Para alguém aplicar em pessoas, para fazer atendimento, precisa ter os 2 níveis. Sim. E depois, para autoaplicação, só o primeiro nível, que é sempre o que mais recomendo. Que capaz seria o mais forte de todos, aunque pareça que sempre é o último. O primeiro é mais forte porque é a reconexão, quando você conecta de novo com tua essência, quando você fala, não, eu vou trabalhar minhas coisas, eu vou olhar para dentro, vou ver o que tem que sair, que coisas não foram... Até porque ninguém consegue passar por outro ou para as outras coisas aquilo que ela não conseguiu absorver também, né? Exatamente. No nível 1, você faz o curso que dura um dia. Mas depois você precisa fazer 21 dias consecutivos a autoaplicação. Se você está no dia 10 e você falhou esse dia, você tem que começar de novo do dia 1. Sim. Então, esses 21 dias de processo de autocura é como uma meditação, onde você fica com você mesmo. Sim. Você aprende a ficar um pouco sem falar, se concentrando. Então, isso faz um olhar interior. E depois depende de cada um, não? O que queira trabalhar. Correto. Agora, Thomas, a prática do reiki, ela pode interferir no uso de medicamentos que a pessoa já está usando? E se um detalhe também, o próprio reiki, ele tem alguma ligação com medicação ou não tem nada de medicação? Não. Medicação do reiki é você aplicar reiki na água e beber. Aplicar reiki na comida que vai comer. Aplicar reiki em qualquer coisa que você vai consumir. Esses são os medicamentos reiki. Você carrega com energia água ou comida. Depois, ele faz, se você vai tomar algum medicamento, ele faz bem. Aplicar o reiki, como eu falei, você vai expelir o que não serve do medicamento e vai absorver melhor nos tratamentos de quimioterapia. Muito bom você fazer a quimioterapia com acompanhamento do reiki. Por quê? Porque vai fazer essa limpeza, vai purgar, sabe? Vai fazer que você esteja com mais vontade, sabe? Não ficar tão caído. Ele é como que te afirma. Sim. Então, sempre recomendo para a pessoa que vai fazer quimioterapia, cada vez que vai fazer a quimioterapia, seguir com o tratamento de reiki. Ele complementa todos os tratamentos. Ele não faz mal se você está tomando nenhum medicamento. Até porque, por exemplo, quem faz quimioterapia, a autoestima está muito baixa, aí você consegue, com as suas energias, você levantar essa autoestima e a medicação, o tratamento vai surtindo mais efeito. Vai surtindo mais efeito, porque integra a pessoa como um todo, não só está atacando esse tumor, senão o que está fazendo o reiki é melhorando todas as partes de um todo.
Bacana. Saúde e bem-estar, né, desta sexta-feira, com esse assunto bastante interessante. Nós estamos aprendendo um pouco mais. Eu tenho certeza que você que nos assiste nesse momento também está conhecendo um pouquinho dessas alternativas que, de repente, pode se encaixar aí para aquilo que você tem buscado na sua vida, e a gente espera que isso esteja acontecendo. Claro, lembro mais uma vez a você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, já aproveita, compartilha com seus amigos, marque seus amigos, ajude a chegar essa informação até eles também. A você que nos assiste no nosso canal do YouTube, deixa aí o seu like, ativa o sininho de notificações para você ser informado quando o programa começar, você recebe a notificação e vem acompanhar ao vivo com a gente. Mas claro, se você perdeu o programa, algo nesse sentido, não tem problema, faça a sua inscrição aí no nosso canal, você vai ter acesso a todos os programas que já foram ao ar, esse também vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser, e claro, se você quiser, pode compartilhar com seus amigos e ajudar também a que seus amigos tenham acesso a estas informações. Nós estamos conversando aqui com a Dilma sobre constelação familiar. Dilma, você falou agora aí que a constelação pode ser feita também em grupo, mas aí eu fico aqui pensando comigo, isso passa muito por sintonias. Existe um limite de quantas pessoas esse grupo pode ser composto, mínimo ou máximo, ou isso indifere em relação à metodologia que vocês aplicam na constelação? Você diz a quantidade de pessoas... Por grupo. Não, o que comportar o ambiente, né? E que ficar de uma forma confortável para que aconteça o movimento ali dentro. Quando o Bert vinha, né? Que agora ele não tem vindo mais do Brasil, lá tinha 1.000 e tantas pessoas, ele fazia constelação, né? Lá. Então, depende do ambiente, né? E o ambiente, ele é um ambiente, precisa ser privativo. Né? Tem aquela privacidade onde a gente possa fazer esse movimento sem que tenha espectadores de fora, né? Fiquem aquelas pessoas que estão participando, né? Que estejam com o mesmo objetivo comum. Isso. As pessoas são... eu lembro que você perguntou do preparo, né? No início, sempre a gente faz uma meditação para que as pessoas cheguem, né? Sim. E que se coloquem a serviço daquela vida que está sendo olhada, né, ali, daquele tema, daquela questão. Uma outra coisa que é interessante, que às vezes tem pessoas que têm, às vezes, medo de se expor numa constelação em grupo, né? E o que nós temos visto hoje com as novas constelações é que a gente pode fazer, inclusive, sem falar nada. O movimento, ele vai seguir, né, de acordo com o campo, e a gente não precisa dar informação. Aliás, quanto menos, melhor, né? Menos informação. Sim. Antes, realmente, a gente ficava bem exposto, né? Então, no que a gente chamava de antigas constelações. Hoje, com as novas, eu posso fazer sem tema e deixar o movimento acontecer ali. E aí, dentro da tua explicação, a pergunta é como saber o que se deve constelar, se é isso que a gente bem bacana. É assim mesmo. A pessoa chega e diz, Dilma, eu não sei, eu tenho tanto tema, né? Como que eu vou constelar? Bem, então a indicação hoje aquilo que você precisa constelar é o que se mostra na sua vida e que hoje cria maior impedimento para você. Então, constelar aquele tema que me impede de seguir adiante. Já tentei, já fiz reiki, e mesmo assim, às vezes, né, Thomas? Mas eu sou parceiro de reiki, sempre encaminho para o reiki. Fiz isso, fiz aquilo, fiz trabalho de autoconhecimento, mesmo assim, não modificou. Então, ali há um tema para a constelação. E, às vezes, estamos intrincados, a gente fala em intrincações ou emaranhamentos, com questões familiares, né? Com outras questões. Posso descrever uma constelação? Claro. Chegou para mim uma pessoa pedindo uma constelação e ela queria olhar um tema. Uma mulher de mais ou menos da minha idade e queria ver a questão da exclusão. Ou ela se excluía quando estava participando de um grupo, criava um movimento e alguma coisa fazia com que ela saísse, ou então ela fazia algo e o grupo a excluía. E aquilo vinha se arrastando há anos, por mais que ela tentasse, não modificava. E aí eu trabalhei com ela naquele momento, ela e a exclusão, né, coloquei, e naquele momento a pessoa que representava a exclusão olhou para um excluído, né? Aí eu disse, eu já tinha falado no início do grupo, eu explico a constelação familiar, as leis sistêmicas, as dinâmicas ocultas, né, inconscientes, e ela disse assim, quando você explicou no início, eu vi
me lembrei do meu avô. Eu tenho meu avô paterno, ele morreu quando meu pai tinha 3 anos. E minha avó casou em seguida, dali 1 ano, se casou de novo com um homem muito bom, muito generoso. E ele passou a ser o pai, as crianças chamaram de pai, meu pai chamou de pai, e os irmãos dele pequenos também. E nós conhecemos como vovô. E você explicando sobre essa primeira lei, que é a inclusão, que é o pertencimento, eu vi que meu avô ficou excluído do sistema. E aí, na hora que ela falou isso, a pessoa que representava aquela exclusão, disse assim, sinto aqui no meu corpo isso, que é a verdade disso, né? Sim. Então, a exclusão, ela dizia para o vovô, inconscientemente, eu, assim como você, eu por você. Então, os menores vão mostrar algo daquele sistema familiar, por exemplo, aquela exclusão, né? E aí, eu não fiquei sabendo depois, porque raramente as pessoas voltam a contar. Sim. Mas geralmente é porque faz o efeito necessário, né? Mas ali a gente sente na hora o alívio, a leveza no campo daquilo que foi solucionado. É porque há exatamente esse resgate daquilo que de repente estava no seu inconsciente. Isso, o campo informacional, segundo a ciência, nós trazemos nas células essa informação da exclusão. Então alguém por amor, ainda que seja um amor cego, infantil, vai representar isso, vai trazer na vida dele essa questão para que seja olhada. Uma hora vai ser olhada. Ah, Dilma, e se não for nunca para uma constelação, a pessoa não sabe, vai passar o resto da vida? Não. O campo é muito sábio, ele é amoroso, então ele pode trazer, de repente, essa neta poderia, se não tivesse uma outra terapia para ajudá-la, poderia lá, olhando as fotografias na família, por exemplo, quem é esse? O vovô. E de repente toda a família faz uma inclusão. Até me arrepia de falar disso, né? Porque é isso, é também assim, é muito amor. Sim. E é o amor que cura. Tá, né? Certo. Ô Thomas, dentro da sua explicação aí dos níveis de reiki, até para você chegar a mestre e tudo mais, e dentro de uma das suas respostas, a gente falou, e a Dilma também, da questão da constelação, de se fazer à distância. O reiki também, é possível se fazer à distância? Isso é verdade ou é mito? Não. No nível 2 aprende a fazer a distância. Como o Reiki trata o campo energético da pessoa, então isso atua na 4ª e na 5ª dimensão. E ali não tem tempo e espaço. Então, quando você trata um corpo quântico, você pode... tudo está em todo lugar ao mesmo momento. Isso, a física quântica explica isso. Então, você pode tratar a qualquer pessoa que peça para ser tratado. O Reiki só não pode ser utilizado quando a pessoa não pede. Eu não posso vir e falar, você não faz Reiki para meu pai? Não. Meu pai que tem que ir lá e falar, eu preciso de Reiki. Ou seja, isso é um ponto muito importante. Você vai aplicar Reiki só na pessoa que vem te pedir. Muitas vezes vem as mães, meu filho quer Reiki. Bom, então fala para o teu filho ligar que eu vou fazer Reiki. Mas muitas vezes não é verdade. O filho não quer Reiki, é a mãe que quer que o filho vai receber. Nós, as mães, né? E aí, o que acontece? Aí você não está respeitando a decisão da pessoa. Todo mundo tem o poder de decisão. Quem quer morrer, vai morrer. Quem quer se curar, vai se curar. E isso vem também a que quando uma pessoa procura um terapeuta, já está em uma posição de que está precisando de ajuda. E muitas vezes se idealiza um terapeuta como um salvador, como um curador. E não, a responsabilidade está no paciente. Então, dentro do Reiki, se fala muito disso. Eu vou te ajudar a você se curar. Não é que vou te curar, porque eu não curo. Os remédios não curam, o doutor não cura. O que cura é o organismo do paciente. Nós podemos ajudar. Eu sempre dou um exemplo muito claro. Quando você está na água, no mar, e a água já está acima da nariz, você não consegue respirar, não? O que faz nesse momento? Você só chacoalha, você quer tirar a cabeça para fora da água. Agora, uma vez que a água desce aqui, embaixo da nariz, você consegue olhar. Ali tem um barco, lá está a praia. Então, o que o Reiki faz e qualquer terapia faz é tirar a água de cima da nariz e colocar abaixo. Aí você respira e você decide o que vai fazer. Mas é só isso, te dá a possibilidade de você enxergar outra perspectiva. E aí, para quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, qual a dica e qual é o critério que esta pessoa deve usar para encontrar um professor de Reiki? A pessoa tem interesse, ela quer encontrar, como é que ela deve fazer?
muito parecido na constelação. Isso vai chegar a você. De repente, um dia você está assim, lê ou assiste aqui ao programa da FM, não? Sim. E fala, oh, Reiki, que interessante, eu gostaria muito. O mais provável é que daqui um dia, dois, você vai e encontra uma pessoa, eu aplico Reiki. Sabe, a sincronicidade. Sim. Tudo se vai dando. Quando tem que chegar, vai chegar e vai chegar a pessoa. E nunca chega a pessoa errada. Muitas vezes você pode fazer um curso de Reiki com uma pessoa que é pouco experiente e que capaz o resultado não é ótimo. Mas você precisava de passar por essa experiência para você aprender alguma coisa. Nada é ao acaso. Então, quando você vai escolher um professor de Reiki, deixa fluir, deixa chegar. A informação vai chegar, sempre. Bacana. Ô Dilma, você já deu aí inúmeros exemplos de benefícios, né, que a constelação pode trazer para a vida das pessoas, né? Então, a gente que ouviu tudo isso, e eu como leigo, assim como muita gente que talvez esteja nos assistindo, a gente pode dizer assim que a constelação familiar, ela traz benefícios fantásticos na vida das pessoas, exatamente como disse o Thomas, desde que as pessoas se coloquem à disposição para isso. Sabe, tem uma coisa muito interessante na constelação também, como todas as terapias, né? Conheço várias, né? Há um movimento que quando a pessoa chega para uma constelação e ela consegue, porque ela pode até agendar, muitas vezes, tanto que eu não recebo antes, eu recebo depois, né? Porque a pessoa às vezes agenda e não consegue chegar. E ela diz, pede mil desculpas, não consegui, então não sei o que aconteceu, estava tudo certo. Então, quando ela chega, já é meio caminho andado. Ela tem toda a permissão de si mesma, como escolha, sim, e também de todo o campo, né? E aí, ali ela já tem, e precisa ter uma humildade. Em qualquer terapia que você faça, você, tanto o terapeuta quanto o terapeutizando, ele precisa dessa humildade para saber que tem coisas que são permitidas e que vão ser curadas e vão ser integradas. E tem outras coisas que têm o seu tempo próprio, né? A constelação também. A pessoa chega, mesmo num grupo, acontece todo um movimento ali, mas tem um momento que é da escolha pessoal. Porque tem coisas, tem pessoas que já viveu tanto tempo na vítima dela, que é difícil tomar a escolha, né? Escolher o novo. Então, o campo todo, ele se prepara e ele trabalha por nós, pelo campo informacional que está ali, reorganizando, principalmente na questão de toda uma cura desse campo, né? Todo que está ali, fugiu a palavra, mas tudo bem, uma reconciliação, que esse é o grande trabalho hoje das constelações, né? Novas constelações. E aí, mas tem uma coisa ali, às vezes a pessoa foi tão ferida, tão machucada na criança interna dela, que é difícil para ela sair daquela dor e daquele algoz, né? Que ela tá como vítima, como assim? Então ela precisa de um tempo, e ali o constelador precisa respeitar o tempo da pessoa, né? Então ela vem sabendo que tem algo, que houve um movimento, agora tem uma parte que é dela, né? Agora, Dilma, a gente tem percebido, até apresentando aqui o programa, a gente tem acompanhado aí um crescimento e uma procura maior de terapias alternativas, como a constelação familiar, em busca de uma qualidade de vida, em busca de saída para alguns problemas. Eu observo um crescimento de depressão muito grande, né? Problema seríssimo hoje no país. E aí a nossa pergunta é, isso traz essa qualidade de vida mesmo, ou está longe ainda do ideal? E o porquê, então, de tanta procura de terapias alternativas, como a constelação? Eu só vou fazer uma observação. Nós temos batido nessa tecla, não alternativa, mas sim complementar e integrativa, né? Porque é importante, a gente complementa com as terapias e não é uma alternativa, né? Sim. Então, olha, realmente, né? Estamos aí doentes, né? Estamos doentes, estamos fora da nossa casinha, né, Thomas? Fora de nós mesmos, e são N fatores que nos levam para isso. E aproveitando, tomemos sol, tomemos água, respiremos, né? A gente precisa desse olhar
para nós mesmos. E, se não me engano, a tua pergunta é por que tanta procura? E se isso realmente traz essa qualidade que o pessoal tanto procura, né? Tanto que eu só trabalho eu sou apaixonada pelo que eu faço. Sou reikiana também, né? Foi a minha primeira experiência com terapias alternativas, complementares, eu acabei de falar, fui falar para você e variou o nome, complementares integrativas, né? E amo o reiki também, continuo atuando como reikiana, mas hoje aqui falando das constelações, né? E nós estamos assim, então a meu ver, eu entendi que tantos trabalhos, tantas terapias, a vida está nos trazendo, a vida com V maiúsculo, né? Como uma possibilidade para nós nos curarmos junto com o todo que está aí. Então é uma saída também, não só porque eu posso buscar uma terapia integrativa e não fazer a minha parte. Eu preciso de exercício, eu preciso cuidar do meu corpo também, né? Tomar bastante água, alimentar corretamente e meditar, buscar as terapias para essa ajuda. O que eu posso falar de mim, né, Dilma, quando eu ainda fazia psicologia, eu tive um evento na minha vida, uma crise existencial jamais vista para mim, e me tirou do eixo mesmo, fiquei fora de mim, assim, era muita dor, ainda bem que tinha um estudo, eu sempre gostei muito de estudar, e o que me ajudou foi... quando eu ia buscar já remédios, medicamentos, falei, não é possível, com tudo que eu já conheço, que eu não possa me ajudar. Não que a gente não busque, às vezes precisa do medicamento, né? E aí eu fui tomar conta de mim, fui meditar, foi aí que eu fui fazer o reiki, e depois fui estudar as constelações, fui fazer todo esse movimento. E hoje, raramente eu tomo um comprimido para dor de cabeça, porque o meu é alimentar. Quando eu abuso, tem grupos à noite, comer um bolinho, aí o fígado grita, e aí eu não gosto de passar dor, e às vezes eu quero dormir, né? E aí eu acabo tomando medicamento. Mas se fizer os meus movimentos, o reiki, a mesma constelação, vendo isso, ou tomar aí outro, um floral, as coisas todas que a gente sabe, certamente, provavelmente vou evitar, né? Porque o corpo, ele vai gritar na mudança que nós temos que fazer. Bacana. Né? Muito bom, né? A gente poderia até falar mais horas aqui a respeito desse assunto e questionar um pouco mais, conhecer um pouco mais, mas o nosso tempo é curto, claro, como todos sabem, a gente está chegando ao final do nosso Saúde e Bem-Estar. Thomas, primeiramente quero te agradecer por ter se colocado à disposição para vir explicar um pouquinho para a gente. Claro, quem ficou um pouco mais curioso depois terá, no tempo certo, como o Thomas está dizendo, a oportunidade de saber um pouco mais, mas a sua mensagem final para nós fecharmos. Eu quero agradecer por estar aqui, por poder levar o conhecimento do Reiki para as pessoas. E também convidar as pessoas a entrar na internet, na Casa Chakra, que ali tem sobre o Reiki, tem sobre outras terapias, é um lugar onde se faz dinâmicas de grupo. Então, entrar na Casa Chakra, e esse ano, um grupo de gente daqui de Dourado, nós formamos a Associação de Terapeutas Holísticos de Mato Grosso do Sul. Então, que se chama Atoms. Também pode entrar na internet, na página. E quem queira procurar terapeuta, ali é um lugar bom, porque o terapeuta tem que trazer testemunhos, para poder estar dentro da página, tem que trazer testemunhos de como eles aplicaram e as testemunhas de como puderam sair para frente com essas terapias. Então, tem isso, essa Associação de Terapeutas Holísticos de Mato Grosso do Sul, onde todo mundo se pode afiliar e os terapeutas também se podem afiliar. Tem muitos terapeutas perdidos aqui em Dourados, por seu canto. Nós estamos juntando para poder esclarecer, para poder mostrar, para poder abrir as portas dessas novas terapias para todo mundo que precisa. Tá certo, obrigado pela participação. Obrigado para vocês. Dilma, também obrigado por estar aqui conosco, atendeu prontamente, muito gentil com a gente de estar aqui trazendo esse assunto importante, sem dúvida nenhuma. Estaremos sempre de portas abertas. Também a sua mensagem final. Eu agradeço imensamente. Tá bom,
bom, também vou fazer meu merchandise, né? Eu tenho a formação em novas constelações familiares, teremos um módulo aqui, é uma formação continuada, qualquer momento que a pessoa queira, com mais de 18 anos, pode iniciar, não precisa ter uma formação anterior, né? É para todas as pessoas que queiram se conhecer ou trabalhar como constelador. São 2 anos de trabalho para dar tempo da gente fazer esse caminho, né? Um domingo ao mês, 8 horas. E o próximo módulo aqui em Dourados é no dia 8 de setembro. E Campo Grande no dia 15, né? E então, temos um instituto em Campo Grande, que é o Instituto UNOS, Psicologia e Terapias Integrativas, e tem a página, né, na internet, lá temos a nossa agenda, por aí, de cursos e tudo mais. Tá certo, então, sempre que tiver assuntos importantes, esteja em casa. Eu agradeço. Eu posso dar um recadinho para as pessoas? Pode. Uma das coisas que nos ajuda muito, que eu quero deixar para vocês, para todos os amigos, é que dizer sim à vida como ela se apresenta é o início de toda a cura, de todo o trabalho. E a gratidão, quando eu digo sim, eu posso agradecer. E isso é um grande passo para tudo, para toda essa organização, né, das nossas células, né, Thomas? Nós somos muito gratos, né, Thomas? Foi um prazer. Grato. E um prazer reconhecer o Thomas aqui, que a gente já tinha se encontrado. Eu olhei para ele e falei, acho que eu te conheço. Né? E foi uma surpresa muito grata. Que bacana. Gratidão. Então, Oswaldinho, tivemos a oportunidade mais uma vez de conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais. Sem dúvida nenhuma, um programa muito bom. Obrigado pela participação. Um abraço, Paulinho. Muito obrigado também. Sem dúvida nenhuma, mais um aprendizado, mais um conhecimento que a gente leva para a nossa vida. Tá certo, então. E se você não teve a oportunidade de acompanhar o programa desde o início, não se preocupe, vai ficar à sua disposição aí em nossos canais no YouTube e também no Facebook para você rever, também passar para os seus amigos, enfim, levar aí ao conhecimento de todos o programa de hoje. Nós teremos um encontro marcado na próxima sexta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta, sempre com assuntos importantes relacionados à área da saúde e também do bem-estar. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.